A primeira aplicação que vamos criar é uma aplicação conhecida como manter classe, ou tabular, que é o nome mais conhecido. Esse padrão, que está estereotipado nessa classe de UF, ele é utilizado quando eu tenho aplicações que não precisam de uma tela de pesquisa, onde todas as operações de inclusão, alteração, pesquisa e exclusão são feitas na mesma tela, e para dados que serão raramente alterados e que a sua população não seja tão grande, também conhecidos como domínio discretos, essas informações. Exemplos como UF, como Estado Civil. Nesse caso, ele não está representado por um tabular, mas eu poderia fazê-lo se quisesse armazenar essas informações do Estado Civil em uma tabela do banco de dados. O sexo também pode ser um tabular, tipo de funcionário, entre outros. O primeiro passo é começar com a criação dessa entidade dentro do meu projeto. O padrão do Jaguar, essa entidade vai ser criada dentro de src main java, no meu projeto Commons, debaixo do subpacote entity. Esse é o padrão. Se eu quisesse alterar o padrão do Jaguar, eu poderia, aqui nesse arquivo de configuração, no package.info, alterar qual o subpacote onde vai ser gerado. Poderia alterar o sufixo da minha entidade, o sufixo da classe que vai cuidar das regras de negócio. Tudo no framework é configurável, tá? Esse é o padrão, eu poderia alterá-lo se assim desejasse. Então, nesse momento, eu vou gerar a nossa classe, só para facilitar aqui o nosso tempo. Se eu quisesse, eu poderia desenvolver essa classe, criando uma classe Java nova. Então, eu vou colocar dentro de meus projetos RH Commons, que fica dentro de RH Parent, RH Commons, src main java br com empresa ent. Vou mandar salvar e gerar. Vamos voltar para o ambiente de desenvolvimento, dar um refresh na nossa pasta, e aqui está a nossa classe de UF. Toda a classe do nosso projeto vai estender de AppBaseEnt. AppBaseEnt é uma classe vazia que eu poderia utilizar para colocar qualquer propriedade que eu quisesse que fosse refletida em quem estiver herdando essa classe. Então, é um ponto do meu projeto onde eu consigo inserir facilmente um campo ou qualquer outro atributo que será refletido em todas as outras classes. Eu poderia criar sem estender de AppBaseEnt, por exemplo. O próximo passo é fazer o mapeamento objeto relacional, ou seja, ligar a nossa classe com o banco de dados. Da maneira comum, como é feito hoje no mercado, você iria em cima de cada atributo desse, colocaria as anotações seguindo o padrão JPA. Nesse caso, o Jaguar já dispõe de um wizard para fazer o mapeamento objeto relacional. Basta então acionar a tecla de atalho Ctrl N e escolher a opção mapeamento objeto relacional, que é a opção 01. Clicamos em próximo. A importância do estereótipo. Nesse momento eu vou informar o mesmo estereótipo que está lá naquele diagrama, o ML, que é tabular. Vamos recordar, o F está como tabular, então eu coloco tabular aqui. O nome da tabela, o nome da sequence, se o identificador vai ser um OID ou se vai ser uma chave natural composta. Ele já reconheceu para mim os campos de descrição e sigla. Caso eu queira alterar o nome das colunas ou a sua obrigatoriedade, ali estão os campos de descrição e sigla. Nesse momento, o que eu vou informar é o tamanho que eu quero para o campo de descrição, o tamanho para o campo sigla. Então, olha, a nossa classe está somente com essas linhas. Quando eu finalizar e acionar o gerador, ele vai fazer todo o mapeamento objeto relacional. Algumas outras opções também estão disponíveis, como exclusão lógica,
quando eu não quero excluir o meu registro fisicamente. A auditoria rígida, quando eu quero gravar numa tabela espelho qualquer informação que for alterada na tabela mestre. E a utilização em Explorer para a visualização de dados no formato de Tree View. Nesse momento, vou clicar em Finish e está feito o nosso mapeamento objeto relacional. Então, a nossa classe que tinha só algumas linhas, foi feito todo o mapeamento. Ele criou uma classe concreta que será instanciada para armazenar os resultados que virão do banco. E também foi no arquivo persistence.xml do padrão JPA para colocar o caminho da nossa classe. Depois do mapeamento objeto relacional, o próximo passo é criar a tela da aplicação. Para isso, eu escolho meu projeto, aciono a tecla de atalho Ctrl N e vamos criar um projeto do tipo tabular. Mais uma vez a importância do estereótipo guiando o desenvolvedor, tanto no mapeamento objeto relacional quanto na criação da aplicação do meu caso de uso. Clique em próximo. Eu vou escolher nesse momento o identificador do caso de uso, vou chamar de UF. Qual que é o caminho absoluto da entidade raiz principal, que nesse caso é a entidade concreta. Qual é o subdiretório onde vou gerar os meus arquivos de visão. Note que nesse momento já está sendo criada uma classe de controle, o Managed Bin, desculpa. Uma classe de fachada já existe, a classe de modelo também. E está sendo criado o DAO para esse caso de uso de UF. Eu vou clicar em Next, vou informar qual que é o título que vai aparecer na tela do usuário. Nesse caso, vou colocar cadastro de UFs. Existem algumas opções globais para geração, opções para geração da tela. Eu vou clicar em Next, essas opções veremos no momento posterior em detalhe. E eu já consigo trazer um preview, uma visualização de como vai ficar a minha tela. Note que esse é o caso de uso, o padrão mais simples que o Jaguar traz. E eu não preciso de complexidade mesmo para esse padrão, para um cadastro de UFs. O que eu vou ter é um campo com a descrição, outro campo com a sigla, e eu vou querer gravar, excluir, alterar, enfim, já está pronta a minha tela. Basta eu vir aqui, só colocar acentuação para esse campo. Vamos mandar visualizar novamente e ver como é que ficou. Ok, agora está com acentuação, está tudo certo. Caso o Jaguar esteja integrado com a ferramenta de testes de integração contínua, como no meu caso, ele já traz essa coluna de amostra de teste. Eu já poderia aqui passar os dados que serão executados no meu caso de teste. Toda a minha massa de dados já poderia ser passada aqui. Eu vou fazer esse exemplo. Então eu vou criar aqui Minas Gerais na descrição e MG na sigla. Vou clicar em Finish. Ok, está pedindo para adicionar a natureza do JCompany que há no meu projeto. E o meu caso de uso foi criado com sucesso. Nesse momento eu vou fazer o que ele pediu, que é adicionar a natureza de JCompany que há. E eu já posso, novamente, fazer o build e o deploy da minha aplicação. Caso em algum momento eu tenha errado alguma informação na criação do meu caso de uso, eu poderia utilizar o undo do Jaguar para desfazer essas alterações. Ele sempre traz a última operação que foi feita. Então, nesse nosso caso, foi feita a geração no caso de uso do tipo tabular, onde ele criou algumas classes e alterou outras. Eu
eu vou fazer o build da minha aplicação, então vou selecionar o projeto Parent e executar a liberação para Tomcat completa de desenvolvimento. Terminou a execução da nossa liberação, foi feito o build para a criação do arquivo WAR e foi feito mais uma vez o deploy desse arquivo para o Tomcat, que foi a opção que eu escolhi. Build Success, ok. Vou mais uma vez iniciar o Tomcat.
Nesse momento, vou iniciar o Tomcat. Na aba Servers, vou iniciar o servidor para começarmos os testes com a nossa aplicação. Ok, o nosso servidor foi inicializado. Vamos para o navegador e acessar o endereço localhost 2.8080/RH. Usuário admin, a senha é senha. E já aparece aqui no menu inicial o link para a nossa aplicação de cadastro de UFs. Vale lembrar que o nosso banco de dados está iniciado, mas não existem tabelas naquele banco de dados porque ele é novo. Então, o Jaguar já disponibiliza um esquema para geração de DDL. O que essa aplicação faz? Ela compara o seu projeto com um banco de dados. No seu projeto, através das anotações JPA, estão instruções dizendo que será necessário acessar uma tabela chamada UF. Mas, ao verificar no banco de dados que essa tabela não existe, é criado o comando aqui nesse espaço em branco. Então, eu mando gerar o esquema. Aqui está a criação do comando. Vale lembrar que a criação desse comando é sensível ao dialeto do seu banco de dados. Então, se fosse outro banco de dados, como o PostgreSQL, por exemplo, ele geraria as instruções aqui de acordo com o Postgre e não do jeito que está aqui, de acordo com o Derby. Basta eu executar o esquema. Ok, esquema de atualização foi gerado com sucesso. Se eu mandar executar de novo, já vai reclamar que a tabela já existe. Ou se eu mandar gerar o esquema, não vai aparecer nada. Por quê? Porque já existe e agora a minha aplicação está com o banco de dados ok. Basta então entrar no cadastro de UFs, que já está pronta a tela inicial. Note que, por cuidar de uma população de dados muito baixa, e raramente alterada, o padrão manter classe tabular ele não dispõe de tela de pesquisa. Por isso que ao entrar na tela, uma pesquisa já é disparada por default. Como não existe nenhuma informação na base, foi exibida a mensagem que nenhum registro que atende aos critérios informados foi encontrado. Basta eu clicar em novo e cadastrar os meus registros. Clique em gravar e as informações foram gravadas com sucesso. Tudo que está presente na tela, as mensagens, a disposição dos botões, os rótulos, tudo é customizável. Vale lembrar que o Jaguar, por default, gera todas as mensagens seguindo padrões de internacionalização, ou seja, nenhum desses rótulos, tanto dos campos quanto dos botões, estão fixos a esses botões. Todos esses rótulos e labels estão em um arquivo à parte, um arquivo de Resource Bundle, para que no momento da tradução dessa aplicação, desse projeto para um novo idioma, essa tarefa seja facilitada através da tradução de um único arquivo. Eu não precisei me preocupar com nada na criação dessa aplicação, sobre controle de transação, quando vou dar o commit, quando vou dar o rollback, sobre os padrões, sobre design patterns, todos esses padrões de projeto. Essa que é a vantagem do Jaguar e é esse que é o diferencial que ele vem trazer. Ele vem trazer produtividade, ele vem trazer padronização, vem trazer qualidade. Eu não preciso me preocupar com nada aqui, por quê? Porque ele já faz isso para mim. Então, o layout dessa tela, tudo que está envolvido por trás disso, ele já trouxe automaticamente. Se eu quiser, por exemplo, alterar um registro, vou clicar em novo antes disso, eu vou alterar São Paulo, vou excluir o Acre e vou incluir a Bahia. Clique em gravar, ele já fez tudo numa mesma operação.
Então, a mesma operação ele fez o update, fez o delete do Acre e fez o insert da Bahia. Vale lembrar que esse modelo que é trazido aqui, dessa aplicação tabular, assim como todos os outros padrões do Jaguar, eles estão disponíveis em templates do Velocity. Caso a minha empresa utilize um padrão diferente de layout do que o Jaguar traz por default, eu altero uma vez só esse template e disponibilizo para minha equipe de desenvolvimento, para que assim toda a aplicação criada já saia nos moldes da minha empresa, seguindo a identidade visual. Esse é o exemplo de uma aplicação do tipo tabular.